Amantes da palavra de Deus, bom dia. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao estudo da hermenêutica, falando sobre os princípios básicos da exegese. Eu vou falar sobre 10 princípios básicos para a interpretação bíblica, Isso de forma sucinta, rápida, para que você tenha um pouquinho de esclarecimento sobre isso. Os 10 princípios básicos são, primeiro, o princípio da unidade escriturística, que é a inspiração divina da Bíblia apenas através da teologia. Quando se fala de unidade escriturística, não pode haver diferença doutrinária entre um livro e outro. Segundo princípio é aprender a ler cuidadosamente o texto. Ter atenção com as vírgulas, ponto final, parágrafo, ponto de exclamação, 2 pontos, ponto e vírgula e assim sucessivamente. O terceiro é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Este princípio veio lá da Reforma Protestante. É o sentido mais claro e mais fácil de uma passagem, de uma passagem bíblica para que a gente possa entender os sentidos difíceis e obscuros. Quarto princípio, jamais esquecer que a regra áurea de interpretação, chamada por Orígenes de analogia da fé, o texto deve ser interpretado através do conjunto das escrituras e nunca através de textos isolados. Quinto princípio, sempre ter em vista o contexto, nunca esqueça do contexto, porque o que você lê antes e o que você lê depois vai fazer você concluir aquilo que o autor tinha em mente. Sexto princípio, procure-se sempre o sentido literal, a menos que as evidências mostrem que aquilo ali é figurativo, mas procure sempre o sentido literal do texto. Sétimo, ler o texto em todas as traduções mais verossímeis. Então é bom que você tenha outras Bíblias com outras traduções para que você possa buscar a compreensão. Oitavo princípio, trabalhe a interpretação de forma científica e espiritual. Una as duas coisas, porque fazendo assim você terá isenção de ânimo e não se desprenderá da literalidade e da inspiração da Bíblia. Nono princípio, faça algumas perguntas ao texto para que você chegue nas conclusões. Por exemplo, quem escreveu? Quando foi escrito? Qual o tema? Qual a razão principal do escritor? A quem ele dirigiu? Por que se dirigiu? Qual o objetivo? Façam perguntas para que você tire as respostas. E 10, feita a exegese, se o resultado obtido contrariar os princípios fundamentais da Bíblia, você coloque de lado e não pregue isso, porque não vai dar certo. Precisa ter resultado, ok? Então, queridos, são 10 princípios que nós acabamos de dizer. Mas também preciso te lembrar que a Bíblia tem uma linguagem. E essa linguagem, ela é uma linguagem simples. E eu vou te mostrar que a Bíblia, ela tem uma linguagem inspirada, tá? Então, não esqueça que a Escritura, ela foi divinamente inspirada, útil para o ensino, para a repreensão, correção e educação, para com o fim de que o homem seja perfeito e habilitado para toda boa obra. Isso está lá em 2 Timóteo 3, 15 e 16. A Bíblia tem uma linguagem simples. O entendimento da Bíblia é simples para o sábio. Aquele que tem a instrução, ele é muito sábio. Mas nós somos simples e Deus fala conosco de forma simples para que nós entendamos. Outra coisa, a Bíblia tem uma linguagem exortativa, uma linguagem de obrigações, promessas e deveres. São princípios que Deus não abre mão, mas de forma evidente e palpável. Também a Bíblia, ela tem uma linguagem histórica de narrativas e profecias. Foram as formas que Deus escolheu para falar com diversos homens e mulheres em várias épocas. Só que não é porque ela tem história, narrativas e profecias diversas
ela não altera os princípios divinos, eles são mantidos. E você também sabe que a Bíblia vai ter muitas figuras de linguagem. E as figuras de linguagem a gente fala num próximo encontro aqui. Que Deus te abençoe. Clique aí no joinha, dê um like no nosso vídeo, inscreva, convide outras pessoas para assistir e vamos juntos divulgando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, um bom dia e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos os amantes da palavra de Deus. Deus te abençoe, até a próxima.